Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui da Igreja Presbiteriana do Icó. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição dos mandamentos do Senhor. Nós concluímos domingo passado o quarto mandamento, que faz parte da primeira parte da lei do Senhor, que diz da nossa obrigação para com Deus. Nós vimos que não devemos ter outro Deus além do Senhor, não devemos adorá-lo por meio de uma representação visível, não farás para ti a imagem de escultura, não devemos tomar o santo nome de Deus em vão e, em último lugar, nós devemos guardar um dia de adoração ao nosso Deus. Então, esses mandamentos compreendem os nossos deveres para com Deus, resumem da nossa obrigação para com Deus. Agora, a segunda parte da lei do Senhor vai tratar sobre a nossa obrigação para com o próximo. Então, hoje, o quinto mandamento é o primeiro mandamento que diz respeito do nosso dever, da nossa obrigação para com o nosso próximo. E o quinto mandamento se encontra, evidentemente, em Êxodo 20. Vamos abrir a palavra do Senhor no versículo 12. Só que antes, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de poder ler a Tua Palavra, ainda distante do ideal, da comunhão dos santos. Entretanto, agradecemos ao Senhor pela liberdade que ainda temos de poder ler a Tua Palavra nessa nação e compartilhar, expor ela para os irmãos, ainda que virtualmente. Nós rogamos que o poder dela seja o mesmo, ó Deus, operando em nossos corações, que o Teu Espírito nos ilumine o entendimento e que Ele também disponha o nosso coração a viver conforme a lei do Senhor nos instrui. Não para a nossa própria glória, mas para a Tua própria glória, não para alcançar a salvação, mas em gratidão pela grande salvação que o Senhor operou através de Cristo, que num dia como esse ressuscitou da morte e hoje está vivo e reina para todo sempre. No nome dele nós oramos. Amém. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Novamente, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, bem objetivamente, o mandamento não há muita dificuldade em compreender. Ele diz respeito à nossa submissão aos nossos pais, tá bom? Nosso primeiro dever para com o próximo diz respeito do nosso dever para com os nossos pais. E a Bíblia diz aqui, neste mandamento, de uma maneira bem clara, a ordem de Deus é que nós devemos submissão, honra, obediência aos nossos pais. Quem são os nossos pais? O nosso pai e a nossa mãe, aqueles que foram escolhidos por Deus para nos gerarem, nos trazerem a vida neste mundo, tá bom? Então, a ideia de honra é a ideia de obediência, de submissão, de reconhecimento, que eles são autoridades de Deus sobre nós. E a partir deste reconhecimento, então prestar-lhes uma submissão que lhe é devida, tá certo? Então, em primeiro lugar, o mandamento de uma forma bem objetiva trata a respeito disso, não há mistério. Nós devemos submissão e obediência aos nossos pais. E o mandamento é seguido com uma promessa: aqueles que forem obedientes, honrarem seus pais e suas mães, eles obterão do Senhor uma longevidade. Veja que diz, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, Deus promete para os filhos obedientes que eles terão uma longevidade, uma longa vida e uma vida próspera, caso eles se submetam, honrem, os seus pais, seu pai e sua mãe. Tá bom, irmãos? Entretanto, nós precisamos tratar mais algumas coisas. Como a gente tem visto, todos os mandamentos eles têm uma ampla aplicação, uma diversa área
uma diversidade de aplicação para as nossas vidas. Não se limita a apenas aquilo que a gente vê em primeiro lugar, mas há de fato uma amplificação de aplicações. E quando a Bíblia apresenta os pais, aos quais nós devemos honra, claro que evidentemente, em primeiro lugar, sim, são os nossos pais, mas não se aplica somente aos nossos pais. Esta honra se aplica a todos aqueles que estão revestidos de autoridade sobre a nossa vida. Nós devemos a estes a honra, pelo simples fato deles serem autoridades sobre nós. Então, pegando esse princípio, você percebe que amplia o nosso dever de honra, de obediência e de submissão, começando dos nossos pais, mas passando também por todas aquelas autoridades que estão sobre nós. Então, você pode aplicar esse mandamento claramente à questão da autoridade religiosa. Então, você que é de igreja, você deve obediência à autoridade que Deus colocou sobre você, que é o pastor, que é o presbítero, que é o diácono da sua igreja. Então, eles são autoridades sobre você, e você deve a estes homens a honra que lhe é devida, não por eles, mas pelo cargo que eles ocupam, pela posição que Deus foi quem os colocou. Lembremos, meus irmãos, que toda a autoridade que existe no mundo foi constituída por Deus. Não há nenhuma autoridade sobre a terra que Deus não tenha colocado na posição. Certa feita, Jesus estava diante de seus acusadores e Pilatos disse: não sabes que eu tenho autoridade para te matar e te libertar? E Jesus então lembra a ele que nenhuma autoridade teria ele sobre Jesus se o Pai, se do alto Deus não tivesse lhe concedido aquela autoridade. Então a gente percebe aí que de fato qualquer autoridade que existe no mundo, ela só existe porque Deus deu a ela esse poder e essa autoridade. Por essa razão, nós devemos a honra, nós devemos o respeito, nós devemos a total submissão. Este é o nosso dever, esta é a nossa obrigação para com este. Então a gente percebe que a nossa primeira autoridade na vida são os nossos pais, devemos a eles a honra. Seguida, na esfera eclesiástica nós temos os pastores, presbíteros, os diáconos, nós temos os mais velhos que de certa forma desempenham poder de autoridade, de liderança sobre nós. Devemos então total respeito e honra a todos estes homens. Saindo da igreja, nós temos as autoridades civis, que são os vereadores, prefeitos, nós temos os deputados, governadores, nós temos também o presidente, senadores. Então, estes homens, gostando ou não, concordando ou não com os seus ideais políticos, as suas ideologias políticas, este não é o ponto. A Bíblia não chama aqui para concordar em tudo com eles, mas uma coisa a Bíblia chama para nos submeter à sua liderança, respeitá-los na posição que eles estão ocupando, pois Deus os colocou lá. Portanto, o nosso dever para com eles é a nossa honra e o nosso respeito, tá bom? Em resumo, este é um mandamento da lei do Senhor. Mas talvez alguém diga: pastor, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, fui criado por avô, por uma avó, fui criado por um tio, pela tia. Não importa, né? Eles desempenham algum tipo de autoridade sobre você, então eles merecem, eles são dignos do seu respeito, da sua honra para com eles, tá bom? Então, em resumo, este é o mandamento, o quinto mandamento e o primeiro no que diz respeito à nossa obrigação para com o próximo. Respeitem todos aqueles que estão desempenhando algum tipo de liderança sobre a sua vida. Você deve a eles o total respeito. Falando nisso, vamos aqui, irmãos, algumas aplicações. Você, filho, tem obedecido ao seu pai e à sua mãe? Você tem honrado ao seu pai e sua mãe?
O primeiro mandamento da lei do Senhor é que nós devemos honrar os nossos pais. No que diz respeito à nossa obrigação para com o nosso próximo, o primeiro mandamento da lei é: honra o teu pai e tua mãe. Ora, se você não honra seu pai e sua mãe, é o princípio lógico, você não vai honrar as outras autoridades sobre a sua vida. Então, se você é um filho rebelde, desobediente, a primeira autoridade que Deus constitui sobre você, a lógica só vai nos jogar ou nos apresentar uma situação que você vai ser rebelde a todos os outros tipos de autoridade que Deus constituiu sobre você. Então aqui cabe essa reflexão para nós. Respeite, honre seu pai e sua mãe. Quem não respeita o pai e sua mãe, não respeita e não obedece e não honra mais ninguém. Então fica aqui a nossa aplicação primeira para os filhos. Honrem, respeitem, obedeçam, tá certo? Infelizmente o que a gente tem visto hoje na sociedade de maneira geral são filhos rebeldes, maltratando, alguns espancando seus pais, jogando em asilos, um total desrespeito para com aqueles que Deus usou para trazer este mundo. Então pare para pensar sobre isso, se essa é a sua situação. Arrependa-se, você não está vivendo a vida que Deus requer de você. Arrependa-se, peça perdão a Deus e comece hoje mesmo a honrar seu pai e sua mãe. Em segundo lugar, agora uma aplicação para todos de maneira geral. Honre as autoridades civis sobre a sua vida. Hoje a gente está vivendo uma crise política no nosso Brasil, uma polarização direita e esquerda, e o que a gente percebe é que não há um respeito para com as autoridades que Deus constituiu. Eu não quero aqui defender nenhum tipo de político, nominar nenhum, mas o que a palavra de Deus aqui nos chama é que nós, quanto cristãos, devemos honrar aqueles que Deus colocou lá no poder. Quer você concorde com seus ideais, quer você não concorde. Então, porque eu não concordo com o presidente, né? Tudo bem, é um direito seu. Agora o que você não pode é desonrá-lo, é destratá-lo. E a gente tem visto muito isso, muito discurso, muita postagem desrespeitosa, às vezes caluniosa contra a pessoa do presidente, contra a pessoa do governador, contra a pessoa do prefeito. Irmãos, esse texto aqui nos manda honrar a estas pessoas. E como é que eu honro? Levantando falsos testemunhos sobre essas pessoas, postando coisas que depreciam a figura, a imagem daquela autoridade. Não é assim que nós honramos, não é assim que nós honramos os nossos líderes, as lideranças que estão sobre nós. Então pare para pensar sobre isso, não compartilhe, né? Não abrace essa bandeira de uma rebelião fortuita a qualquer liderança, por qualquer motivo, né? Aqui, evidentemente, o texto não diz que a gente deve baixar nossa cabeça e aceitar tudo que os nossos líderes impõem sobre nós. Não é assim, não é uma submissão cega e absoluta, mas nós devemos, com respeito e pelos meios, pelas vias legais, debater, né, chamar a atenção da nossa liderança, mas com todo respeito e submissão. Esse é o caminho cristão. Certo? Então essa ideia de levantar bandeira, de resistência, de ir contra por ir, né? Porque não gosta da maneira como a pessoa fala, das ideias que ele defende, você tem os meios legais e as vias legais de protesto contra a liderança. Certamente fazer isso deve ser feito debaixo de muito respeito e de ponderação, reconhecendo a autoridade que esta pessoa está revestida, tá bom? Então, e aí tem diversas outras aplicações do mandamento: obediência aos pais, obediência às autoridades, vamos falar aqui também obediência àqueles que são policiais, aqueles que são juízes, aqueles que são promotores, professor em sala de aula, né? É uma autoridade sobre os alunos, então os alunos devem respeito aos seus professores, o cidadão respeito aos policiais, ao juiz, aqueles que, enfim, têm
algum poder de liderança sobre nós, tá certo? Então, qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de postura que não seja de honra da nossa parte para com aqueles que são autoridades, nós devemos descartar, não devemos abraçar de maneira nenhuma, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Fica aqui o nosso dever, nosso primeiro dever para com o próximo. Honrem. É isso que Deus quer da nossa parte para com as nossas lideranças. E qual é o dever da liderança para conosco? Aí tem a contrapartida. Ao passo que nós devemos honrar estas pessoas, eles devem tratar os seus subordinados com amor, com respeito também, com dignidade, sabendo que eles não são maiores do que nós, apenas estão ocupando um cargo superior a nós, mas no tocante à responsabilidade, mas não são mais dignos diante de Deus ou mais importantes diante de Deus do que os seus liderados. Então, se por um lado nós devemos honrá-los, por outro lado, devem haver da parte da liderança para com seus líderes esta visão. Eles apenas estão, por um momento, ocupando um cargo de maior responsabilidade sobre nós, mas que não dá a eles o direito de liderar os seus liderados ao seu bel prazer, tá bom? Devem fazer isso com grande respeito, com amor, com dedicação, visando sempre o bem da maioria e sabendo acima de tudo que um dia hão de prestar conta à liderança maior, que é Deus, de como liderou, gerenciou e governou o povo, tá ok? Que Deus então nos abençoe. Em resumo, é isso que trata a primeira lei do Senhor, lembrando sempre que a aplicação máxima desse mandamento aponta para a vida de Cristo. Cristo, ao mesmo tempo, ocupa a posição de líder e de servo. Como servo, Jesus veio a este mundo e submeteu a todas as lideranças constituídas sobre a sua vida, em sobretudo a liderança maior, que era Deus, seu Pai. Jesus disse que veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Sendo igual a Deus, ele, na função de filho, se submeteu ao Pai. E assim ele viveu de uma forma perfeita, honrando o seu Pai em absolutamente tudo que Deus ordenou. E a obediência foi tanta que ele morreu na cruz. O Pai ordenou que ele viesse a este mundo, se tornasse homem como nós, que sofresse o desprezo, o escárnio, a rejeição do seu povo, que morresse na cruz pelos pecados do seu povo, e ele se submeteu a tudo isso. Ao terceiro dia ressuscitou e agora está à destra de Deus. Cumpriu a missão cabalmente, perfeitamente e plenamente. Tudo que Deus havia dito, Jesus cumpriu. Foi obediente e honrou em tudo. Como servo, como filho, ele honrou a sua liderança. E agora, um dia ele voltará a este mundo, mas não como servo, ele voltará como a liderança maior. A Bíblia diz que Deus levantou Jesus e deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que um dia todo joelho no céu e na terra se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então um dia ele vai voltar como esse Senhor sobre todos e há de governar, e há de recompensar, e há de abraçar todos aqueles que se submeteram à sua liderança, que viveram para a sua glória, que reconheceram o seu senhorio. E quanto àqueles que se mantiveram rebeldes, este Jesus vai expulsá-los eternamente da sua presença. O meu desejo é que você não seja esses que serão expulsos da presença desse Rei, desse Senhor, mas que hoje você se submeta a Ele, viva para a sua glória e comece demonstrando isso, obedecendo às suas lideranças, seu pai, sua mãe, os governos, os representantes da sociedade, que assim, obedecendo a eles, estamos obedecendo a Deus, glorificando a Deus, vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Que não sejamos achados por Ele no dia em que haveremos de nos encontrar com Ele como rebeldes, mas que sejamos servos bons e obedientes em tudo que Ele nos ordenou. Que Deus nos abençoe. Amém.